Olá, queridos, bom dia, tudo bem? Pastor Roberto aqui mais uma vez. Estou saindo para ir trabalhar e quero deixar essa palavra para a meditação de vocês. Algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Dias atrás eu estava lendo a palavra do Senhor em Gênesis, em 2 capítulos, Gênesis 18 e 19. Nestes 2 textos, a palavra do Senhor nos apresenta 2 situações nas quais nós sempre fechamos o nosso entendimento, não é? Afinal, em Gênesis 18, Deus faz uma promessa maravilhosa a Sara e a Abraão de que eles serão pais, terão um filho e que este filho gerará nações. E em Gênesis 19, Deus ele tem um juízo a cumprir. Ele está indo para Sodoma e Gomorra para cumprir o seu decreto de que seria destruída essas cidades. Mas sabe o que mais me chamou a atenção, amados? Sabe o que mais de fato falou ao meu coração? Não foram as promessas ou o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Foi um único versículo que de fato me fez entender qual deve ser o nosso posicionamento diante das situações. A Bíblia vai nos dizer no versículo 22 de Gênesis 18 que Deus decidiu ficar um pouco mais com Abraão. E ele manda os 2 anjos para Sodoma e Gomorra para cumprir o decreto do Senhor, que era destruir aquela cidade, que era determinar, cumprir a palavra do Eterno que havia sido estabelecida sobre Sodoma e Gomorra. O que me chama a atenção é que nas traduções que eu tenho, uma delas diz que e Abraão ficou ali de pé diante da face do Senhor. Em outra tradução vai dizer que Abraão ficou ali com Deus. Em outra tradução vai dizer que o Senhor escolheu ficar na presença de Abraão. Você percebe a diferença, queridos? Abraão poderia ter saído correndo, feliz da vida. Sara, o Senhor nos fez uma promessa, nós vamos ser pais, nós vamos ter aquilo que nós sempre desejamos. O peso da maldição de não gerar filhos está saindo de sobre nós, porque o Senhor prometeu. Ou o Senhor simplesmente poderia ter liberado essa palavra sobre a vida de Abraão e ter ido com os anjos até Sodoma e Gomorra para destruir aquela cidade. Mas quando chega no verso 22 de Gênesis 18, a Bíblia vai dizer para mim e para você que o Senhor escolheu ficar ali um pouco mais com Abraão. E aí aquilo me veio de uma forma tão extraordinária que eu preciso te perguntar, amado. Eu preciso te perguntar, meu irmão. Quando Deus fala com você, seja através de um decreto ou de uma promessa, que também não deixa de ser um decreto de Deus, qual é a sua atitude? Porque independente de qual seja a tradução que você vá ler, fato é que o Senhor quer ter um tempo de qualidade conosco. O Senhor quer ter um tempo de comunhão conosco. Ele não está preocupado se a palavra que Ele falou vai se cumprir ou não, porque Ele é Deus e a Bíblia diz que Ele não volta atrás da sua palavra. Ele não está preocupado se Ele precisa ir até o local onde Ele decretou algo para se fazer valer a sua palavra. Você percebe, em aproximadamente 60 ou 70 versículos, apenas um me chamou a atenção, que é quando diz em Gênesis 18, 22, de que o Senhor escolheu ficar ali mais um tempo com Abraão. Será que se o Senhor vier até nós hoje, nos fizer promessas, liberar palavras que são decretos para as nossas vidas, essa também será a nossa atitude, de ficar ali mais tempo com o Senhor? Ou será que nós sairemos emocionados pela palavra que nos foi liberada, para que a gente possa contar ao mundo: o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida? A Bíblia não diz que Abraão saiu correndo ao encontro de Sara para falar a respeito da promessa. A Bíblia não diz que Abraão saiu ao encontro de Sara ou dos seus servos para dizer que o Senhor liberou um decreto sobre Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz apenas que ele ficou ali perante a face do Senhor. E qual tem sido a nossa atitude, queridos?
Qual tem sido o nosso posicionamento? Medite nisso. Pense nisso. E que esse eco da graça possa de fato gritar ao seu coração. E que isso te traga o entendimento de que não há nada maior e melhor do que um tempo de qualidade e comunhão com Deus. Não há palavras que gerem promessas sobre a sua vida, porque elas serão passageiras, elas vão ficar aqui. Mas a comunhão e a presença com Deus, essa não tem valor, querido. Desfrute da presença do Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, nessa manhã chuvosa aqui em Joinville. E está até um pouquinho frio, né? Vocês perceberam. Amém? Que Deus abençoe vocês grande e poderosamente. E que você possa de fato escolher ter mais da presença do Senhor do que da revelação dele. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.